O nosso entrevistado de hoje é o médico Cláudio Penido. Ele vem falar de uma coisa importante, de uma novidade que é a medicina de viagem. É interessante, eu fico fascinado como as coisas vão surgindo, aparecendo na vida das pessoas, de acordo com as necessidades. Nós tivemos outro dia aqui um papo com a Sueli Kaiser, que montou um império a partir de uma necessidade, né, que é a pessoa ser tratada, o doente ser tratado em casa. E o Cláudio vem trazer para a gente aqui uma novidade. Quantas vezes você já saiu de viagem, teve diarreia, teve vômito, teve problemas? Por quê? Porque você não conhece ou porque você não se preparou para uma viagem a partir da sua saúde. E é isso que o Cláudio vem bater um papo com a gente aqui. Eu viajo muito, eu sei como funciona isso. E a gente vai criando artifícios, por exemplo. Eu, para evitar essas coisas, eu costumo tomar chocolate. Eu não tomo café, não tomo mal, eu tomo chocolate. Eu sei que chocolate vai prender o intestino. E pronto, e acabou o problema. Bom, Cláudio, e aí, tudo bom? Tudo bem, Lelé, como vai? Estão as coisas? Tudo bem. Essa novidade você está trazendo para a gente? Então, Lelé, essa é uma área relativamente nova, né? A medicina do viajante começou a tomar corpo no mundo a partir de 1990, né? Então, nesse ano foi lançada a Sociedade Internacional de Medicina de Viagem e progressivamente, a partir desse período, alguns eventos foram sendo realizados no mundo, alguns congressos, até que em 1998 o Brasil criou seu primeiro centro de medicina do viajante, que foi inaugurado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posteriormente nós tivemos 2 novos centros em São Paulo, no Hospital Emílio Ribas e no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E há 2 anos atrás, em 2008, tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina de Viagem. Então, realmente é uma área de atuação nova, né, que tem aí o seu objetivo principal fazer com que o indivíduo que vá se submeter a uma viagem longa, onde o destino é associado a certas doenças, principalmente doenças infecto-contagiosas, ele se prepare, né, tome algumas medidas, algumas atitudes que vão reduzir ao máximo o risco dele entrar em contato e adoecer por essas doenças locais. Por exemplo, eu tenho uma amiga jornalista que faz 2 semanas que ela está em Londres. Certo. Ela saiu daqui de Rio Preto, foi para Londres. Ela chegou em Londres, no mesmo dia ela ficou doente. Ela pegou uma gripe, que até agora os médicos lá não sabem se é gripe suína, ou que tipo de gripe que ela pegou. Uhum. E ela está lá, agora que ela está começando a sair dessa gripe. Quer dizer, 15 dias em Londres, ela não conseguiu curtir a cidade ainda. Exatamente. Porque ela está doente. Exatamente. Esse é um exemplo que nós temos uma certa limitação de atuação, porque realmente no hemisfério norte agora, os indivíduos lá estão passando por temperaturas frias. Desta forma, a gripe, o resfriado são altamente prevalentes. Por sua vez, no Brasil, as vacinas indicadas para a prevenção da gripe neste ano ainda não estão disponíveis. Então, essa sua colega, ela seria vacinada com a vacina da gripe, porém com uma vacina não atual, né? Mas seguramente já conferiria a ela um certo grau de proteção. Então era possível oferecer alguma coisa para ela, sim. Agora, quais são as doenças mais prevalentes para quem viaja fora? Principalmente, vamos falar de nós brasileiros indo para o exterior. Uhum. Então, Lelé, são vários os fluxos migratórios de viagens hoje, né? Mas talvez os destinos que mais chamem a atenção sejam o Sudeste Asiático, né? O Oriente Médio e a África, que são locais que ainda têm doenças altamente prevalentes e contagiosas, do tipo malária, febre amarela, dengue, agora essa nova doença, a febre do chikungunya, né? Então são locais ainda que possuem lá doenças transmissíveis altamente prevalentes e com alta morbimortalidade, quer dizer, são doenças que podem trazer um dano significativo para o indivíduo e até mesmo a morte. E como que ele faz para
Por exemplo, eu estou indo para o Vietnã. Tá? O que eu devo fazer? Bom, esse é um destino bem conhecido, já bem marcado dentro da medicina de viagem. Então, para o Vietnã, principalmente se o indivíduo for ter alguma relação com atividades de mata, atividades rurais, né? Ele teria indicação de receber várias vacinas, por exemplo, febre amarela. Ele teria indicação de provavelmente receber a quimioprofilaxia para malária, né? Teria indicação de ter a sua vacina duplo adulto atualizada, né? Além disso, ele passaria por uma série de orientações quanto ao tipo de roupa utilizar, o tipo de repelente que ele vai utilizar, algumas medidas simples como assim, procurar determinar melhor o horário das suas atividades, longe do período do início da noite e do começo da manhã, que são áreas que nós sabemos onde há maior circulação de mosquitos, né? Então, ele receberia um pacote de orientações nesse sentido. Se ele for para o Cairo, que ele vai lá visitar as pirâmides, então é uma coisa legal, né? Sim. Aí é outro tipo de orientação. Sem dúvida, sem dúvida, né? Tem algumas orientações que são gerais. Por exemplo, você comentou aí a questão alguns minutos atrás da diarreia, né? Isso é um problema nesses países do Sudeste Asiático, da África, o controle da qualidade da água. Então, uma coisa básica de extrema importância é onde o indivíduo vai conseguir água para beber. Quais são os cuidados que ele deve ter na hora de tomar água lá, né? Então, nós iríamos conversar no sentido de nunca tomar água de pote, torneira, de pote. Mesmo as água mineral de garrafa, você tem que tomar um certo cuidado, porque existe a prática lá ruim de invasar essa água sem controle. Então, a melhor dica seria utilizar água de garrafa com gás. Porque a água com gás de garrafa é difícil de ser envasada sem controle. Então, talvez a medida mais segura fosse tomar água de garrafa com gás, né? Toda a questão comportamental, de higiene pessoal, do cuidado com a roupa que vai se utilizar, alguns cuidados com os horários que vai se expor a determinados insetos, tudo isso é passado para o paciente. Isso toda a medicina de viagem tem um para cada país ou um para cada região? Tem. Hoje as informações são bem disponibilizadas. Por exemplo, se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, existe um link lá que te dá um overview atual do que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, no começo do ano agora, por incrível que pareça, a Alemanha, um país altamente desenvolvido, passou por um período de surto de sarampo. E isso estava no site. Então, o viajante já pode começar a se preparar, né, fazendo essa busca simples na internet, né? Para cada destino, quer dizer, existe já algumas orientações bem conhecidas. Bom, doutor, então vamos fazer o seguinte. Além da necessidade de levar dinheiro, claro, para ir para Paris, para a França, existe orientações para quem vai para a França? Essas orientações gerais que eu te falei com relação aos hábitos de higiene, consumo de água, consumo de alimentos, elas sempre são interessantes. Vale para todos? Para todos, né? Mas, por exemplo, Paris, França, nesse momento, nós sabemos que não está passando por nenhum período de surto especial de alguma doença. Então, orientação especial para esse destino não haveria. Mas em compensação tem que levar roupa de frio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até é importante você ter tocado nesse ponto, porque existe uma ideia geral de que a medicina do viajante só vai orientar sobre doenças infecto-contagiosas. Isso não é verdadeiro. Quer dizer, o indivíduo que vai viajar, ele tem que se preparar para o jet lag, ele tem que se preparar por mudanças bruscas de temperatura. Primeiro, troque miúdo, o que é jet lag? Jet lag é um termo médico, esse termo que se usa para a questão do ajuste do fuso horário. Então, o profissional de medicina do viajante, ele tem também a incumbência de orientar o cliente, o paciente, sobre esses aspectos temporais da viagem. O clima que ele vai encontrar lá, as alterações de fuso horário, né? Se o doente é portador de determinadas doenças, por exemplo, o doente é portador de uma doença cardiovascular, né? Nós sabemos que o voo prolongado predispõe, por exemplo, a tromboembolia pulmonar. Então, tudo isso é avaliado nessa entrevista, nessa consulta inicial de medicina do viajante. Não somente aspectos de doenças infecto-contagiosas.
A questão do fuso horário, por exemplo, também é uma coisa que derruba a pessoa do lado de lá, né? Qual é a recomendação para você vencer principalmente o cansaço e também essa alteração de metabolismo que acontece quando você está em trânsito? Isso é uma coisa muito marcante, né? A regra é relativamente simples, quer dizer, o indivíduo deve, se o voo dele for durante o dia, ele deve procurar ao máximo não dormir durante o voo. E se o voo for noturno, ele deve procurar ao máximo dormir durante o voo, né? Chegando lá, pequenos cuidados do tipo chegue, tome um banho, procure atualizar a sua agenda nutricional, quer dizer, se chegou no país de manhã, tome o seu café da manhã. Se você chegou no período noturno, jante e assim por diante. Entrar no horário do país. Isso. Entrar no horário do país, mas respeitando o horário da sua partida aqui. Então, se você vai viajar durante o dia, procure ler durante o dia, assistir um filme durante o voo, trabalhe se for essa a sua rotina. E se for viajar à noite, durma. Procure dormir o máximo possível. Isso minimiza o impacto do fuso horário. Agora, nós falamos do exterior, mas a gente tem que levar em conta o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Sem dúvida. Você fazer uma viagem de Porto Alegre a Boa Vista, na Roraima, você está falando de uma viagem de mais de 5 mil quilômetros. Sem dúvida. Né? Por exemplo, é uma viagem que cruza a Europa pelo menos 2 vezes. Quer dizer, para você sair de Portugal e ir na Alemanha, viaginha nossa aqui regional. Um trajeto curto. Né? E mesmo assim você tem do Rio Grande do Sul até a Roraima, passando por todos os nossos estados, todos eles você tem costumes, culturas e comidas diferentes. Uhum. Há também um preparativo para a viagem, para a medicina de viagem localizada no Brasil? Sem dúvida, excelente aspecto essa sua abordagem. Mesmo localmente, aqui na nossa região de São José do Rio Preto, quer dizer, a prática do indivíduo no final de semana, em feriados, pescar. Né? E normalmente essas pescarias envolvem regiões do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. Essa simples viagem demanda uma série de cuidados. Quer dizer, a primeira delas é a febre amarela. Nós tivemos alguns meses na mídia casos, né, de moradores de Rio Preto que foram pescar no Mato Grosso e voltaram com malária. Um deles morreu. Quer dizer, então realmente nós não precisamos sair do país para lembrar da importância desse cuidado. Né? Então, nesse cenário, por exemplo, você vai passar por algumas regiões que demandam cuidados especiais. Quer dizer, para o norte do país, né, teríamos lá malária, febre amarela, leishmaniose, que é uma doença também transmitida por vetor. Né? No Rio Grande do Sul, você citou esse estado, em meados desse ano, nós tivemos alguns casos de sarampo lá, importados da África do Sul, da Copa, mas enfim, houveram casos lá, né? Então, essa orientação dentro do país é extremamente importante também. Né? Nós tivemos recentemente aquele caso lá de Palhoça, Santa Catarina, que o pessoal começou a pegar dengue não, aquela doença do bicho barbeiro. Doença de Chagas. Doença de Chagas, a partir da ingesta de garapa de cana. De garapa de cana. Exatamente.